A paz do Senhor, meus amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, alunos. Chegamos na lição de número 9, a Arca da Aliança. Lembrando que nós estamos estudando sobre o tabernáculo. Aí nós vimos então, desde o pátio, começamos a estudar o tabernáculo de uma maneira geral. Aí os construtores, os artesãos que fizeram o tabernáculo pela sabedoria divina, e depois a entrada do tabernáculo, a primeira parte que é o pátio. Aí vimos sobre o altar, vimos sobre a porta, quando falo sobre o pátio, falo sobre a porta. Aí entrando a porta, entrando no pátio, o altar, depois a pia de bronze, onde purificava, lavava com a água, e depois adentrava no tabernáculo propriamente dito. E no tabernáculo, então você tem o local santo, então a primeira cortina ou o primeiro véu da entrada ao local santo. Dentro do local santo havia o candelabro, a mesa com os pães da proposição, e basicamente na frente da segunda cortina ou do véu ficava o altar de incenso e o véu ou a cortina que dividia o local mais sagrado dos sagrados, onde ficava a Arca da Aliança. E hoje nós vamos estudar então esse objeto que ficava no local mais sagrado dos sagrados, ou chamado Santo dos Santos. Então a Arca da Aliança, dia 2 de junho de 2019, nosso textual está em Êxodo, capítulo 26, versículo 33, que diz: pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o lugar, o santo lugar, ou lugar santo, e o santo dos santos. Êxodo 26, 33. E a nossa verdade prática diz: por meio de Cristo Jesus, podemos encontrar-nos com o Deus Santo e Misericordioso. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário de Êxodo 26, 33? Então, na verdade, o capítulo 23 de Êxodo, entre os versículos 31 a 37, aborda sobre o véu do tabernáculo. Eu já falei aqui que a gente usa a expressão véu, mas precisa tomar cuidado, porque nós já temos uma construção, uma ideia do que vem a ser véu, e não é exatamente isso que tinha no tabernáculo. Na verdade é uma cortina. Esse véu, a grossura dele é de uma mão, envoltos e com uma série de linhos entrelaçados. Então, na verdade, não é bem o véu que nós conhecemos, A nossa cultura fala de véu, a gente pensa de mosquiteira, do véu da noiva. Não tem nada a ver. É uma cortina espessa. E ali então aborda sobre essa cortina, ou sobre esse véu. O véu que dividia então o lugar santo dos santos ficava pendurado exatamente por baixo dos colchetes de ouro, que ligavam as 5 cortinas uma à outra. Pelo que 5 cortinas formavam os lados do lugar santo e outras 5 formavam os lados do Santo dos Santos. Mas havia a seguinte diferença: o lugar santo tinha 10 metros de lado e as 5 cortinas ligadas entre si tinham essa largura. E as outras 5 cortinas encobriam os 5 metros do Santo dos Santos, porque o local santo era maior que o local santo dos santos. A arca era uma elaborada e rica peça mobiliária do tabernáculo. Era um único item posto no Santo dos Santos. Então, nesse local Santo dos Santos, no mais sagrado dos sagrados, só ficava esse objeto: a Arca do Testemunho ou a Arca da Aliança. Dentro da arca havia o testemunho, ou seja, as 2 tábuas da lei. Então, desde o início, já estava lá as tábuas das leis, desde que fez a arca.
Posteriormente, foi colocado também o pote com o maná e a vara de Arão que floresceu. O propiciatório é a tampa de cima da arca, é o propiciatório, local onde era espargido o sangue do sacrifício. Ela era idêntica em comprimento e a largura da arca, e era de madeira de acácia, revestida, coberta de ouro. Nas extremidades da tampa estavam colocados 2 querubins, provavelmente de ouro batido, como era o caso do castiçal. Esses querubins, muito provavelmente, tinham uma forma humana, com a exceção de suas asas elaboradas. Alguns estudiosos entendem Ezequiel capítulo 1, versículo 14, como uma descrição geral de sua aparência. O fato de ter 2 querubins, ou seja, a imagem de 2 querubins, tem sido elemento de apologética para o catolicismo. O catolicismo romano gosta de citar os querubins da arca para justificar o uso de imagens na Igreja Católica. E muitas vezes a gente vai conversar com eles, eles dizem, não, você vê, Deus mandou fazer os querubins. Então Deus não proíbe a imagem. Mas veja bem, uma coisa é você fazer a imagem de querubins para estar na tampa do propiciatório e que não será adorado, porque nenhum judeu rezava ao querubim, invocava o nome do querubim, escrevia alguma devoção para o querubim. Não tinha nada disso. Era mero simbolismo, mera imagem que embelezava a arca do testemunho. Não havia culto ao querubim, não havia oração ao querubim, não havia nenhuma devoção ao querubim, não havia isso. Então não dá para dizer que é a mesma coisa, porque infelizmente no culto católico há culto, há devoção, há uma série de homenagens às imagens. Então é completamente diferente uma coisa da outra. Então esses querubins, de fato, foram confeccionados e colocados na tampa do propiciatório, da arca, mas eles não eram adorados. Nenhum judeu fazia oração ou reza aos querubins da arca do concerto. Isso não existiu. Você não encontra isso, porque eles sabiam que não podia. Então, não eu diria, honesto intelectualmente dizer ou se justificar o uso de imagens alegando que Deus mandou fazer as imagens dos querubins. Não, porque o objetivo era outro. Então uma coisa é você fazer as réplicas dos querubins para enfeitar. Outra coisa é você fazer imagem para devoção religiosa, para culto, onde hoje as pessoas rezam falando com a imagem, beijam a imagem, fazem procissão com a imagem. E isso você não vê no Antigo Testamento. Ninguém fazia isso. Querubim, me dá da sua graça. Isso aí não existe. Então não é honesto intelectualmente fazer essa analogia. Eles então eram retratados de pé com as faces voltadas um para outro, olhando para o propiciatório com as suas asas estendidas por cima. Era entre estes querubins que habitava o quê? A glória. Na verdade, esses querubins é o símbolo da glória do Senhor, Era a manifestação visível da presença de Deus no meio do povo. Pelo fato da arca ser um lugar de habitação divina, nenhum homem comum poderia comparecer. Está vendo? Quer dizer, então, poucas pessoas em Israel viam a Arca da Aliança, porque basicamente ela ficava no local santo dos santos. Raramente ela era retirada de lá. Então, embora tinha essa imagem desses querubins, mas eles não eram adorados, não havia devoção, não havia oração para eles, nada disso. Aliás, grande parte da população nunca tinha visto a arca, porque ela ficava lá no local santo dos santos. Basicamente, o único que tinha acesso era o sumo sacerdote uma única vez ao ano. Você tem algumas exceções, na época do profeta Samuel, quando os filhos de Eli levaram a arca para a guerra e perderam, você tem aquela exceção. Basicamente você tem aquela outra quando Davi pega a arca e deixa na casa de Obed-edom, e depois que a arca entrou também na tenda
do templo, no local santo do templo, não teve mais acesso. Você não vê mais, em hipótese alguma, ninguém com a arca ou fazendo qualquer devoção às imagens dos querubins. Então essa história de falar que pode-se fazer imagem porque Deus... Não, você pode até fazer imagem, mas não pode ser para adoração. Porque o problema da imagem é quando vira um objeto de adoração. Então não farás para ti imagem de escultura, não prostrarás a ela, não adorará, não prestará culto. Então a Bíblia é contra a confecção de imagem para culto religioso, para a pessoa invocar como devoção religiosa. E você não vê isso em relação aos querubins. Nenhum judeu ficava lá dizendo, querubim, rogai por nós, vou fazer uma promessa para o querubim. Isso não existe. Então não dá para fazer essa analogia. Infelizmente os teólogos católicos cometem aí uma grosseria teológica quando quer fazer essa comparação e não combina, porque na prática não é isso que acontecia. E além do mais, a arca ficava isolada, não ficava exposta como as imagens ficam expostas dentro dos templos católicos. Feito essas considerações, a leitura bíblica em classe está em Êxodo 25, versículos 10 a 12. E os objetivos específicos: primeiro, descrever a arca da aliança; 2, explicar a simbologia do propiciatório; e 3, discorrer a respeito dos elementos sagrados dentro da arca. Há uma interação com o professor e com a introdução, que é importante, e o primeiro tópico, a descrição da Arca da Aliança. Essa descrição está em Êxodo 25:10. Bom, a designação hebraica dada à arca significa cofre, casa de madeira, um baú, seria mais ou menos isso. Na Bíblia, diferentes nomes identificam esse objeto importante: Arca de Deus, Arca do Senhor, Arca da Aliança, Arca do Testemunho. Então era uma peça muito valiosa e importante do tabernáculo. Tão importante era que ela ficava isolada em um local intitulado Mais Sagrado dos Sagrados, porque ali representava a glória, a majestade e a presença de Deus. 2. A construção da arca. A construção da arca está em Êxodo capítulo 25, versículos 10 e 11. O objeto mais valioso e o mais santo do tabernáculo, sem dúvida, era a Arca da Aliança. Ela foi construída então de maneira especial, madeira de cetim ou acácia, aquela madeira que eu já falei, que é uma madeira resistente, completamente revestida de ouro puro, tanto por dentro quanto por fora. Foram os materiais nobres usados para a construção. Sua forma era retangular e suas medidas eram 2,5 côvados de comprimento, 1,5 de largura e 1,5 de altura. Então essa era basicamente a arca. Hoje nós diríamos que seria 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Seria mais ou menos equivalente a isso. Com a madeira da acácia, como a madeira da acácia não ficava exposta, e o que se podia ver era o quê? O dourado da arca, a cor do ouro. A imagem faz uma perfeita tipologia das duas naturezas do Senhor Jesus. Assim como a arca era de madeira de acácia e de ouro puro, então nós podemos dizer que o Verbo se fez carne. Jesus é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Essa doutrina é uma das mais importantes da fé cristã. 3. O símbolo das duas naturezas de Cristo. O ouro simboliza a divindade e a madeira simboliza a humanidade. O símbolo da plenitude da presença de Deus. Olha, a arca era a presença de Deus. Colossenses 2,9 diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo é então o Emanuel, o Deus conosco,
o Verbo que se fez carne, assim como a arca era de madeira e ouro. Jesus é homem, Deus. E, portanto, esse era um dos locais mais sagrados do povo de Israel. Um dos objetos mais sagrados. Resuminho do síntese 1. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. Há um subsídio didático bibliológico do Spencer, Alvin Spencer, Alvin Sprecher, Estudo Devocional do Tabernáculo no Deserto. E 2. O propósito da arca. Qual era o objetivo? Qual o propósito da arca? Êxodo 25, 17 a 21. Aqui está o propósito da arca. Diz assim: também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido farás, as 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo com as suas faces o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, aqui está o objetivo e a necessidade, então, da orientação divina para a construção da arca. 2.1. A tampa da arca. A tampa da madeira de acácia que ficava sobre a arca chamava o nome daquela tampa da arca. A tampa onde estavam os 2 querubins, um voltado para o outro. Aquela tampa era conhecida, era chamada, era denominada de propiciatório. Era adornada com as figuras dos 2 querubins de ouro, um de frente para o outro. Suas asas permaneciam abertas e voltadas para o centro da arca. Era uma obra belíssima. 2. O que isso simboliza? Qual é o símbolo disso? O que isso significa? A simbologia da tampa da arca. O sentido simbólico da tampa era de cobrir algo valiosíssimo, figura de proteção aos elementos que estavam no interior da arca. E o que tinha no interior da arca? Então veja, esses 2 querubins, a tampa da arca tinha o objetivo simbólico de proteger o conteúdo. O que estava dentro do baú, dentro da arca, estava as 2 tábuas da lei, o testemunho, o vaso de maná com o maná e a vara que brotou no deserto, que floresceu. É preciso ressaltar que a palavra grega usada para propiciação em Hebreus tem o significado de trono de misericórdia. Esse é o significado. Logo, o propiciatório da arca remonta o valor misericordioso do sangue da expiação oferecida pelo Senhor Jesus, conforme o apóstolo Paulo declara em Romanos, capítulo 3, versículos 24 e 25, que diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. 2.3. A simbologia dos querubins alados sobre o propiciatório. Os querubins representavam então simbolicamente a majestade de Deus.
a deidade do Todo-Poderoso, a glória de Deus. São seres que também aparecem nas visões do profeta Ezequiel, nas visões do apóstolo João na ilha de Patmos. A função básica deles é proteger, sustentar o trono de Deus. Por isso a imagem dos querubins reflete um aspecto protetor, ressaltando o compromisso deles de guardarem a lei divina. Assim, misericórdia, graça e fidelidade são virtudes presentes na arca, mostrando que Deus sempre se interessou em amar e proteger o seu povo. Síntese do tópico 2. O propiciatório tinha como finalidade cobrir algo valioso e apontava para o valor misericordioso do santo sangue do Senhor Jesus, oferecido em nosso favor, em seu favor. Graças a Deus. Outro subsídio bibliográfico do Sprecher, do Alvin Sprecher, estudo devocional do tabernáculo no deserto. 3. Os elementos sagrados agora dentro da arca, que nós vimos a tampa do propiciatório e vimos os querubins. Já expliquei que não é honesto intelectualmente usar essas imagens de querubim para a feitura de imagens para devoção, porque esses querubins não foram feitos para serem objetos de devoção, tipo assim, vou acender uma vela para o querubim, vou pedir em nome do querubim, vou cantar para o querubim. Isso não existe. Eles simbolizavam a glória de Deus. E hoje, o que a gente vê no catolicismo são imagens de santos onde as pessoas têm devoção a eles, clamam por eles, oram por eles, falam que eles são o seu protetor, invocam eles, fazem culto a eles, fazem procissão. Quer dizer, não tem nada a ver com a ideia dos querubins ali da Arca da Aliança. Mas há 3 elementos dentro da arca. As tábuas da lei estavam dentro da arca. O vaso com maná do deserto estava dentro da arca. E a vara de Arão que floresceu. Bom, as 2 tábuas são os 10 mandamentos. Essas tábuas, elas foram recebidas e a Bíblia diz que foi Deus que escreveu com o seu dedo na tábua. Na tábua ou na tábua da pedra, né? 2. Deus mandou Moisés colher um pouco de maná e colocar dentro do vaso como testemunho. Então, originalmente, quando o maná ficava de um dia para outro, você sabe que ele apodrecia, né? Porém, o maná contido na Arca da Aliança, isso não acontecia, porque havia influência divina para que ele não deteriorasse. Esse é o poder de Deus, né? E da mesma forma, essa imagem do maná ou do pão que desceu do céu, também é um símbolo do Senhor Jesus. Jesus declarou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que vem a mim não terá fome. João 6,36. E por último, a vara que floresceu, quando houve a rebelião de Coré, dizendo que ele também era levita, ele tinha o direito também de ser o sumo sacerdote. Então, Moisés, orientado por Deus, pediu para que todos os anciãos das famílias levitas levassem as suas varas, e a vara que brotasse, florescesse, seria o escolhido para o supremo sacerdócio. E a vara que floresceu foi a vara de Arão, porque Deus tinha chamado, escolhido Arão para ser a casa de Arão, para ser a casa do sumo sacerdote. Então, resumindo o tópico 3, dentro da Arca da Aliança havia as 2 tábuas da lei, um vaso com maná colhido do deserto e a vara que floresceu. Há um subsídio bibliológico falando sobre o conteúdo da arca. Ele fica um pouco redundante, mas vale a pena dar uma lida. E finalmente, então, nessa lição sobre a arca, nós vimos que a Arca da Aliança era um grande símbolo da presença, da majestade, da misericórdia de Deus em relação ao seu povo, e que nos aponta para a obra completa do Senhor Jesus para nós, igreja. Nesses últimos dias, o Senhor Jesus deixou-nos o Espírito Santo Consolador. Não precisamos mais carregar uma arca material para desfrutar da presença de Deus.
pois o Espírito Santo habita em nós. Graças a Deus. Eu quero, uma vez mais, convidar você que é meu aluno. Nós estamos encerrando, fechando o nosso grupo. Estamos com aproximadamente 20 pessoas. E eu queria convidar você para fazer parte do grupo do professor Alberto. Nós estaremos visitando por 15 dias as 7 igrejas da Ásia e a terra de Israel. E eu queria convidar você para fazer parte desse grupo. $4.290, com tudo incluso, exceto as refeições, porque cada dia a gente fica em um local. O resto tudo incluso. E eu quero convidar você para fazer parte desse grupo. Ainda dá tempo, você pode dividir em várias vezes. A nossa empresa Renova Turismo facilita para você essa viagem. Os nossos telefones de contato são 019 3241 2424. Repetindo, 019 3241 2424 e 019 98372 1193. 019 98372 1193. Você pode ver aí, ó, abaixo do vídeo estão aí os números. Deixa eu te lembrar uma coisa, nós vamos visitar a cidade de Cafarnaum. E na cidade de Cafarnaum eu vou mostrar para você, se você tiver a oportunidade de ir comigo, um alto relevo de uma arca, a Arca da Aliança, que está em uma das pedras que foram achadas lá na cidade de Cafarnaum. Eu quero mostrar para você ter uma ideia como que os judeus da época de Jesus percebiam a Arca da Aliança. E eu quero convidar você também para participar da nossa aula de formação continuada, especialmente para os professores de escola bíblica dominical, ou para você que quer ser um professor. Todo sábado, às 16 horas, na sala da Esteadec, na Assembleia de Deus Campinas, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. Pela graça de Deus, estou ali com os irmãos, trabalhando a parte teológica. Professor Isaías Queiroz trabalha a parte pedagógica. E você é o meu convidado. É gratuita, é uma aula que não precisa fazer inscrição, basta você ir e tirar esses proveitos. Se você quiser acessar o meu site, você pode também baixar a lição. Ali tem a foto da arca, tem a figura dos 3 objetos que estavam dentro da arca, e você pode usufruir desse material para mostrar para os seus alunos, tá certo? Então, o nosso pedido, acesse o nosso site, é www.professoralberto.com.br, tá bem? Fique na paz do Senhor.